Até parece que vai começar uma filmagem, não é? Boa noite a todos. Lá no fundo fazendo sinal, eu faço sinal daqui. Mas é isso aí. Estamos todos juntos, uma grande família. Então nós podemos nos tratar assim. Então, boa noite, queridos irmãos, né? Filhos e pais aqui presentes. Sejam todos bem-vindos, né? Que a luz do Mestre Jesus nos envolva e a presença das falanges amigas que se encontram neste ambiente proteja a nossa reunião. Então, em comemoração aos 63 anos de fundação desta casa, essa casa de caridade, a família A Luz Divina, ela festeja com vocês, abordando o tema principal, a família. E para esta noite nós vamos falar sobre relacionamento entre pais e filhos. Emmanuel nos diz que é no lar que os espíritos se reencontram sob o mesmo teto, na condição de pais, filhos, irmãos, não é? E é nesse ambiente são oferecidas as oportunidades de novo aprendizado moral, onde exercitam a fraternidade, a solidariedade, enfim, todos os sentimentos derivados do amor. São companheiros espirituais de lutas antigas, né, a quem pagamos débitos sagrados, ou de quem recebemos alegrias puras, né, por créditos de outro tempo. Isso quem nos diz é o irmão X. Quando as crianças nascem, os pais sempre têm dúvidas, né? Como será ele? Como será ela? Né? E os pais podem se perguntar, quem é este novo ser? De onde ele vem? Né? Qual a ligação que já tivemos? Se chegou aqui, é porque partiu de algum lugar lá do mundo espiritual. Que papel nos cabe como mãe e pai desta criaturinha, né? E agora, o que é que eu faço, né? As crianças, elas não vêm com o manual de instrução, não? Então, para os cuidados materiais com o bebê, podemos fazer cursos, contratar enfermeiras, pedir ajuda aos mais velhos, né? Sempre as nossas mães, todas as nossas mães ajudam, né? Vêm ficar os primeiros dias com a gente. Bom, e podemos, além disso, contratar as enfermeiras e pedir ajuda sempre àquelas pessoas mais velhas que já sabem mais da vida do que nós. Mas aparentemente, aquele ser frágil, indefeso, que os pais olham enternecidos ali no berço, na condição de filho, um filho desejado, né, muito amado, é o irmão que Deus lhes destina para amar, educar e prepará-lo para a nova existência, né, propiciando-lhe a tão almejada evolução espiritual. E para educar esse espírito que reencarnou em nosso lar, então como agir? Conversar? Castigar, repreender, mimar, agradar, né? Qual será a melhor atitude, principalmente se a criança não atender às nossas expectativas? É aí que se encontram todas as dificuldades para o relacionamento entre pais e filhos. A importância do diálogo, da convivência, nem muito disciplinadora, nem muito liberal, da necessidade da busca
de harmonia, né, para estabelecer o equilíbrio entre direitos e deveres de ambos os lados, é de primordial importância, mas muitas vezes não acontecem. Bom, como os pais são espíritos que chegaram antes, né, e já estão mais calejados e amadurecidos nesta encarnação, a responsabilidade é deles. É imensa essa responsabilidade, né? Na apresentação deste mundo aos espíritos que estão reencarnando e na sua educação. Então, não será somente dando-lhes alimentos, vestuário, brinquedos, lazer, escola, a faculdade e todo o conforto, ou não, nem sempre tem todo o conforto, neste mundo, que os fará responsáveis, corretos e educados. A criança é, portanto, uma pessoa pré-existente e sobrevivente, conforme o Espiritismo insiste em ensinar há mais de 160 anos. E como o próprio Cristo ensinou há mais de 2000 anos. Quando eu escrevia isso, eu pensei, ter que falar sobre relacionamento, pais e filhos não é fácil. Mas vamos lá. Eu não sou versada em psicologia, né? E possivelmente eu não tenha nada para ensinar a vocês. Eu sou somente mãe e avó. Desenvolvi grande parte da minha vida como pai também, maior parte. Então, mas também não é privilégio nenhum da minha parte, né? Porque milhares de mães fazem os dois papéis, né? Assim como também centenas de pais fazem os dois papéis. Mas nós vamos nos apegar aos ensinamentos da doutrina de Jesus e também da doutrina espírita, né? Que através de Kardec, em O Livro dos Espíritos, elucida. Os espíritos dos pais têm por missão desenvolver os espíritos de seus filhos, né? Pela educação e pelo amor. Esta é a tarefa dos pais. Tornar-se-ão culpados se vierem a falir no seu desempenho. Então, se estamos ligados como mãe e pai aos nossos filhos, é porque o amor deve imperar no lar. Somente o amor constrói, somente o amor se entrega em renúncia para salvar a muitos. Jesus nos disse, pedi e dar-se-vos-á. Então, nós podemos contestar dizendo assim, como pais, mas já tenho feito muitas solicitações a Deus sem receber atendimento. Podemos fazer isso. Porque, geralmente, pedimos o que desejamos e Deus nos envia apenas o que nos é necessário. Nenhum pai consciente satisfará as exigências da criança birrenta ou as aspirações inconsequentes do adolescente, não é? Pelo contrário, o pai dará ao filho o que sabe que é bom para ele, não é? Embora o filho não concorde, esbraveje, insista, não adianta. O pai quer protegê-lo pensando em seu futuro. Então, eu falei isso porque nós adultos nos comportamos da mesma forma imatura diante de Deus. Somos submetidos ao mecanismo de causa e efeito. Então, as vontades de hoje se refletirão amanhã. Na antiguidade, Pitágoras, né, isso 560 anos antes de Cristo, Pitágoras ensinou: educai as crianças e não será necessário castigar os homens. Então, se Pitágoras já dizia isso, com certeza não é nada novo. Então, é no seio da família que a criança desenvolverá suas características pessoais e será através da convivência com os pais e irmãos que aprenderá a se relacionar em sociedade.
É dentro do lar que a criança aprende coisas úteis, como, por exemplo, adquirir o gosto pela leitura, pelo estudo, ou exemplos inúteis também, como palavras depreciativas sobre seu comportamento, ou aprender a falar palavrões. Eu digo isso porque eu conheci um garoto que os pais não falavam palavras chulas. Mas, quando era levado à casa dos avós, o avô materno tinha prazer em ensinar palavrões para o neto. Então, a mãe encontrou grande dificuldade quando o garoto foi levado para a escola. Foi chamada pelas professoras, que estavam horrorizadas. Mas, como a criança cresce, vai sendo educada, vai sendo torcida, ela aprende a se comportar e se corrigir, não é? Falo isso porque esse exemplo foi da minha família. Bom, as crianças aprendem aquilo que vivem. Se uma criança vive criticada, aprende a condenar. Se uma criança vive com maus tratos, aprende a brigar. Se uma criança vive humilhada, aprende a se sentir culpada. Se uma criança é estimulada, aprende a confiar. Se uma criança é valorizada, aprende a valorizar. Se vive no equilíbrio, aprende a ser justa. Se uma criança é bem aceita, aprende a respeitar. E se uma criança vive na amizade, aprende a ser amiga, aprende a encontrar o amor no mundo. Afinal, quem são nossos filhos? O que representam em nossas vidas e o que representamos nós na vida deles, né? Além do simples relacionamento de pais e filhos. Então, há um escritor que diz que a primeira coisa que nós temos que desaprender com relação às crianças é que eles não herdam dos pais características psicológicas, como inteligência, dotes artísticos, temperamento, bom ou mau, um bom gosto, mau gosto, simpatia, antipatia, doçura ou agressividade. Não. Cada ser é único em sua estrutura psicológica, né? De preferências, inclinações e com características comportamentais próprias. Somente as características físicas são geneticamente transmissíveis, como a cor da pele, a cor dos olhos, dos cabelos, né? A tendência a esta ou aquela conformação física, predisposição a enfermidades, ou ter uma saúde mais ou menos estável e também herdam traços fisionômicos. Pais inteligentíssimos podem ter filhos medíocres, tanto quanto pais mais limitados podem ter os filhos geniais, né? Então, pais pacíficos muitas vezes têm filhos turbulentos e vice-versa, né? E pais desarmonizados produzem crianças excelentes, equilibradas e sensatas. A doutrina espírita nos ensina que a debilidade dos primeiros anos torna os espíritos mais flexíveis, né, acessíveis aos conselhos e às experiências daqueles que devem fazê-los progredir. Então, pais, avós, tutores, professores da escola. Então, enquanto ainda na infância e adolescência, é que se pode formar e corrigir o seu caráter, né? E reprimir as suas más tendências. Então, esse é o dever que Deus confiou aos pais. Missão sagrada pela qual terão que responder. Aí, então, é que entra a importância da educação paterna.
Não podemos modificar as características deste espírito temporariamente infantil, mas podemos moldá-lo dentro dos princípios cristãos. Eduque e ensine a humildade, a honestidade, a gratidão e a generosidade, porque os pais são responsáveis pela educação moral dos filhos. Então, nossos filhos, as crianças que chegam em nosso lar, são pessoas adultas, não é? Vividas, experimentadas e dotadas, às vezes, de maior capacidade intelectual e maior bagagem cultural do que muitos de nós. São espíritos milenares. Então, através dos filhos, aprendemos muito e reaprendemos aquilo que esquecemos. Retornando no tempo, nós lembramos um exemplo que está no Antigo Testamento, porque vemos nesse exemplo, a submissão de um filho ao pai. É o exemplo do patriarca Abraão, submisso a Deus Pai e a Yahvé. É um exemplo de obediência, não é? Então, Deus o provou duramente toda a sua vida. Então, Abraão teve seu primeiro filho, gerado da serva Agar, aos 86 anos de idade. E depois foi-lhe colocado o nome de Ismael. Mas Deus lhe concedeu, quando tinha 100 anos de idade, o filho gerado de sua esposa, Sara, até então estéril e idosa. E esta criança, ele deu o nome de Isaque. Porém, você vê quantos anos levou na vida deste homem para ser-lhe concedidos os filhos. Então, porém, Deus, Pai, continuou provando Abraão, né? E lhe pede que ofereça o seu filho Isaque em holocausto. Então, Abraão, como filho obediente, acima de tudo a Yahvé, embora sofrido, dolorido, né, não se rebelou e obedeceu. Preparou tudo como lhe foi ordenado, e estava disposto a entregar seu filho, Isaque, de volta a Deus. Não disse nada à sua mulher Sara, porque também nenhum coração de mãe resistiria a isso. Ele sai como um menino para cumprir. Entretanto, no último instante, Deus envia seu anjo que impede a morte do menino. Então, e o Espírito falou em nome de Deus. Eu te cumularei de bênçãos e te darei uma posteridade tão numerosa quanto as estrelas do céu e quanto a areia que está na praia, no mar. Por tua posteridade serão abençoadas todas as nações da terra, porque tu me obedeceste. Bem, muitas vezes, né, os pais são testados duramente em relação aos seus filhos, mas é na fé, na obediência, na confiança em dias melhores, é que nós, pais, superaremos todas as adversidades em relação aos filhos. Então, é na renúncia de nossas prioridades que nós vamos nos incumbir da tarefa árdua para sermos mãe e pai. Então, o grande desafio nos dias atuais é a dificuldade dos pais de se doarem por inteiro, né? Porque têm que trabalhar fora, ambos, mãe e pai. Enfrentam o problema tendo que organizar as atividades, né, juntos com os filhos. Brincar, ou assistir filmes ou de desenhos educativos, passear, criando um ambiente de cooperação e de responsabilidade em casa. O Evangelho é o grande roteiro de ensinamentos que nos esclarece acerca da dosagem imensa de amor que os pais devem dar aos filhos. A criança, desde muito cedo, muito pequena, ela já manifesta os instintos, né? Bons ou maus, sendo que os instintos maus procedem do egoísmo e do orgulho, né? Que este espírito ainda
atrás de sua existência anterior. Então, é por isso que os pais precisam estar atentos para perceber e fazer as correções necessárias, nem sempre fáceis. Então, Deus confiou responsabilidades para a mãe e pai de cuidar, ensinar, amparar, amar, repreender, ensinar. Olha, não sei quantas vezes, não há uma só vez, não sei quantas. E embora os filhos se emancipem depois de determinada idade, caminhando com seus próprios pés, acertando, errando, refazendo o caminho, caindo, porque vemos, às vezes, os filhos caírem, persistindo no erro. Nós, mães e pais, sempre estaremos de braços abertos, amparando-os e repetindo a lição, até a exaustão. Quando não mais, somente doando amor, amor incondicional, como Jesus nos amou e como nos ama. E perdoando. Jesus também nos disse, não te digo até 7 vezes, mas perdoar 70 vezes 7. Está em Mateus, capítulo 18. Então, nós temos um exemplo também do perdão, e do perdão incondicional que sempre damos, no exemplo, na parábola do filho pródigo. Né? O filho pródigo era o mais novo e partiu levando, né, parte da sua herança. Ele pediu ao pai que lhe desse a sua parte da herança, né? Mas os filhos herdam dos pais somente quando eles vêm a falecer, quando eles partem. Imagine a dor daquele pai, que aquele pai sentiu, porque ele entendeu que o filho já o considerava morto, né? Então, um dia, e o filho parte com a herança, e um dia o filho retorna como pobre andarilho, mendigo, esfarrapado, faminto, né? Ele havia dissipado toda a herança herdada. Mas ele teve coragem e humildade para retornar à casa do pai, porque esse filho, ele chegou no fundo do poço, né? Ele comia a comida dos porcos. Então, ele ainda estava longe, ele estava voltando, estava vindo longe quando seu pai o avistou. Encheu-se de compaixão, né, por aquele filho, correu ao seu encontro, ele não esperou que o filho chegue, correu ao seu encontro e o abraçou e o beijou, né? E o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. O pai, porém, disse aos seus servos, trazei depressa a melhor túnica e vestiu, coloquem um anel em seu dedo, a sandália nos seus pés, né? Preparem o melhor novilho cevado para a festa, comamos e festejamos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Assim é Deus, Pai misericordioso para com todos nós que somos os seus filhos. Esse é o exemplo de Pai para conosco. Então, o sentimento religioso... Tinha posto as figurinhas aqui, nem apertei o botão. O sentimento religioso é a base de todas as civilizações. A moral religiosa deverá inspirar a formação do caráter e do instituto da família. É o que nos diz Emmanuel. Nas casas espíritas é oferecida a base religiosa na escola de evangelização, né? Infanto-juvenil. Então, nós temos crianças de 3 a 11 anos e também temos para os jovens de 12 a 17 anos. Então, as crianças são como argila, né? E podem ser modeladas se os pais, ou um deles, né, tem o hábito de orar com regularidade. Então, as crianças se acostumam
a essa prática, não é? Então, as preces diárias dão fortalecimento espiritual à família. Todavia, eu queria salientar uma coisa, né, que ao colocar o seu filho nas escolas de evangelização, os pais têm que estar atentos à sua própria conduta. Lembramos-nos sempre de que o exemplo é a melhor forma de educação. Então, convidamos também a família a fazer o culto do Evangelho no lar, né? Pelo menos uma vez por semana. E as crianças e os jovens podem participar, mesmo que estejam no grupo e fiquem assim dispersos, né? Porque não querem sentar para acompanhar uma leitura. Podem ficar sentadas brincando ou não. E podem deixar eles no mundo de fantasias deles. Por quê? Mesmo brincando ali ao lado, eles ouvirão os pais lendo e orando, e isso ficará gravado indelevelmente em seus corações. Agora, há deveres, né, dos pais para com os filhos. Então, para um relacionamento bem saudável entre pais e filhos, alguns deveres e direitos têm que ser observados por ambas as partes. Amor, né, carinho e orientação. São os principais recursos na criação e educação dos filhos. As crianças que recebem esse amor são mais seguras e felizes. Toda criatura tem necessidade de receber amor, né? Para que se mantenham em equilíbrio, né? Diz-nos André Luiz. Então, as que não recebem amor e orientação, tornando-se carentes, elas se tornam carentes, agressivas, inseguras. Elas desrespeitam as pessoas, as coisas, as plantas, são cruéis com os animais e também podem se tornar agressivas com outras crianças. A importância do amor. Então, os jovens e adolescentes também precisam de amor e atenção. Caso contrário, eles podem se tornar inseguros, né? Tristes, deprimidos e irem por caminhos inadequados, já há muito tempo oferecidos pelas drogas. A principal dificuldade no relacionamento entre pais e filhos é que muitos pais transmitem aos seus filhos uma postura mais rígida, né, durante toda a sua infância. E essa postura, muitas vezes, contribui para um afastamento e a ideia de que os pais não irão compreender seus conflitos e não poderão ouvir seus dilemas. Então, é importante não essa rigidez, mas a abertura para que eles possam nos confiar os seus conflitos e os seus dilemas. Então, há necessidade de diálogo, né? Saber ouvir e saber falar. A amizade e a confiança são virtudes que pais e filhos devem sentir, né? Para que um possa contar com o outro. E o amor tem uma força extraordinária para transformar as criaturas. Então, foi com esse recurso poderoso que Jesus mudou os rumos da própria humanidade. Mas também é necessário que os pais estabeleçam deveres para os filhos, né? Estabelecer limites, né? Na hora de colocar limites, é importante a determinação e que se mantenham as regras até o fim. Voltar atrás numa decisão demonstra falta de autoridade, insegurança, além do que a criança ficará confusa. Então, os pais têm que ter firmeza dizendo sim e tendo coragem de dizer e manter o não. No Evangelho de Mateus, vamos encontrar, né, quando Jesus diz: seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. Porque isto exige sinceridade. Então, o sim pode ser muito agradável em todas as situações. Todavia, o não, em determinadas situações, ele é mais construtivo.
Então, os pais vão perder tempo se quiserem também satisfazer todas as vontades dos filhos, né? Querendo agradá-los. Exercer a paciência e a serenidade para manter a firmeza. Então, ter perseverança. Se você pediu, por exemplo, que eles arrumem os seus brinquedos, né? Não desista e nem faça por ela, né? O ideal é insistir na regra até que eles façam. Quando conversar, olhar nos olhos, né? Com isso você firma a autoridade, né? Ao prestar atenção no que você diz, o seu filho absorverá melhor a lição e mudará a atitude mais rapidamente. Também devemos corrigir sem violência, né? Se depois de muita insistência a criança não cumprir o combinado, devemos corrigi-la, sempre explicando e exemplificando. Bom, não use violência nunca, prefira sempre a disciplina. E elogiar, né? Além de regras e punições, é muito importante quando a criança cumpre os seus deveres, os pais devem elogiar, né? Seus esforços e incentivá-la a continuar cumprindo as regras. O irmão X nos diz o seguinte: bem-aventurados os pais pobres de dinheiro ou renome, que não tolhem a iniciativa própria dos filhos nos caminhos da edificação terrestre, através do trabalho áspero e duro, de decepções e dificuldades, ensinam os filhos as bases sólidas para enfrentar a vida, sem que venham a perverter o cérebro com vaidade e fantasias. Mas ele continua: mas infortunados serão todos os pais ricos de bagagens mundanas que desfiguram a alma dos filhos, impondo-lhes mentirosa superioridade, porque, de fato, tentaram enganar a Deus, distanciando-lhes os filhos da verdade e da luz divina. Então, os deveres dos filhos para com os pais também. Temos o exemplo no Antigo Testamento: Moisés recebeu de Deus, por meio de sua mediunidade, os 10 mandamentos, que são os deveres que nós, filhos, temos que cumprir perante o Pai. Então, quando Jesus esteve entre nós, ele sintetizou esses 10 mandamentos em apenas 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Os nossos próximos, mais próximos, são os nossos pais. Então, honrar pai e mãe é uma consequência da lei de caridade e amor ao próximo. Então, como filhos, temos deveres, né? E o principal dever é o da piedade filial, assistindo-os em suas necessidades materiais e morais. Este tema, honrar pai e mãe, ainda será bem mais conduzido, né, em palestra próxima pela nossa querida companheira Maria do Carmo. É muito comum, quando visitamos também, já visitamos um asilo, ouvir o seguinte comentário: aqui eu tenho um quarto, tenho televisão e uma pessoa para cuidar de mim, mas eu queria mesmo era estar ao lado do meu filho. Este comentário revela a necessidade da presença, do carinho e da atenção que eles sentem falta. Compreende-se perfeitamente quando os filhos, nós filhos não podemos cuidar pessoalmente dos pais e temos que delegar a outras pessoas. Mas é imperativo que os acompanhemos tanto quanto possível para que não se sintam desamparados. Quantos dias, né, e quantas noites os pais se esqueceram de si próprios e cuidaram dos filhos amados. Podemos não dar bem, uma coisa que pode acontecer, podemos não nos dar bem com os nossos pais, termos diferenças de pensamentos e de atitudes, mas não podemos deixar de ter
o mais profundo respeito por quem nos trouxe a este mundo, aceitando-nos como filhos, cuidando bem ou mal, enfim, dando-nos oportunidade de reencarnar na família, onde podemos encontrar aqueles com quem nos sentimos bem, e encontrarmos também aqueles outros que nos sentimos certa animosidade, né? Uma falta de entrosamento. Mas, justamente com esses que talvez não nos entrosamos bem, é que temos a oportunidade de amar e resgatar faltas de vidas passadas. Então, respeitemos, assim, quem sacrificou boa parte da vida pelo nosso bem, né? Pelo nosso sustento, pelo nosso sucesso. Ser mãe e pai não é nada fácil. Os filhos devem julgar sempre com o coração repleto de indulgência e gratidão, lembrando-se dos momentos bons, alegres e felizes. Os momentos tristes e de dificuldades devem ser somente uma lembrança que serviu para nos unir mais, ensinar mais e chance de nos perdoarmos mutuamente. Os pais são modelos para os filhos. E os filhos são os espelhos dos pais. E a Madre Teresa de Calcutá nos deixou assim um alerta poético, né? Ensinarás a voar, mas não voarão o teu voo. Ensinarás a sonhar, mas não sonharão o teu sonho. Ensinarás a cantar, mas não cantarão a tua canção. Ensinarás a pensar, mas não pensarão como tu. Porém, saberás que cada vez que voem, sonhem, vivam, cantem e pensem, estará a semente do caminho ensinado e aprendido. Estou finalizando. Embora triste, mas servindo de alerta, eu desejo finalizar com um trecho de uma música sertaneja. Não vou cantar, nem a música será executada. Não tenho essa qualidade. Mas ainda plagiei, estou plagiando uma palestrante de algum tempo. Vou finalizar com um trecho de uma música sertaneja de autoria de Palmeira e Sabiá, de 1954. Eu já era mocinha, estava um tempinho aqui. Eu nunca cantei, mas a minha irmã, eu tenho uma irmã, ela sempre cantou moda sertaneja, e era afinada, ela tinha voz de soprano, cantava bem. Canta bem, agora não tanto. E a música do Palmeira e Sabiá é Coro de Boi. Ela foi interpretada pelo Tonico e Tinoco, né? Que bem ilustra esta frase. Conheço um velho ditado que é do tempo dos Agaias. Diz o ditado que um pai cuida de 10 filhos, mas 10 filhos não cuidam de um pai. Então, eu falei, zagaia, né? Sempre ouvi esse termo. Falei, deixa eu procurar. E fui lá. O que quer dizer zagaia? Tempo do zagaia é o tempo em que os índios caçavam onça com a zagaia. A zagaia era um tipo de lança, né? Coisa antiga, arcaica, velha, fora de moda e desatualizada. Zagaia. E ele diz, então, que um pai cuida de 10 filhos, mas 10 filhos não cuidam de um pai. E a modinha diz assim: sentindo o peso dos anos, sem poder mais trabalhar, o velho peão estradeiro com seu filho foi morar. O rapaz era casado e a mulher deu de implicar. Ou você manda o velho embora, se não quiser que eu vá.
E o rapaz, coração duro, com o velhinho foi falar. Para o senhor se mudar, meu pai, eu vim lhe pedir. Hoje aqui na minha casa, o senhor tem que sair. Leve este couro de boi que eu acabei de curtir, para lhe servir de coberta aonde o senhor dormir. O velhinho comovido, para não ver o neto chorando, partiu o couro. Acho que eu estou lendo errado. Para lhe servir de coberta onde o senhor for dormir. Então o velhinho comovido, né, para não ver o neto chorando, partiu o couro no meio e para o netinho foi dando. O menino chegou em casa, seu pai foi lhe perguntando: para que você quer esse couro que seu avô ia levando? Disse o menino ao pai: um dia eu vou me casar. O senhor vai ficar velho e comigo vem morar. Pode ser que aconteça de nós não se combinar. Esta metade do couro vou dar para o senhor levar. Mas queria finalizar para vocês com esta mensagem. Deus Pai é um para toda a humanidade, né? E os milhões de filhos, muitas vezes, não se lembram dele. Mas, mesmo assim, a sua misericórdia infinita não se esquece de nenhum. Porque os pais e os filhos são todos filhos amados de sua divina criação. Então, fiquem com Deus e uma boa reunião, uma continuidade.